Apocalipse 1. Introdução. Esta é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a ele por Deus, a fim de mostrar aos servos de Cristo as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo ao seu servo João a fim de dar-lhe a conhecer todas essas coisas por intermédio de símbolos. João testemunha que tudo o que ele viu foi a mensagem falada por Deus e confirmada por Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê e felizes são aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética de Deus e fazem as coisas que foram escritas nela, pois o tempo está próximo. Dedicatória às igrejas. De João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhe sejam dadas da parte daquele que é, que era e que virá, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primeiro a ser ressuscitado dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Que a glória e o poder sejam dele para todo sempre. Amém. Olhem, Cristo vem com as nuvens, e todo mundo verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações do mundo se lamentarão por causa dele. Sem dúvida nenhuma. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que virá, o Todo-Poderoso. João tem uma visão de Jesus. Eu, João, sou irmão de vocês e companheiro no sofrimento, no reino e na paciência que temos em Cristo. Eu estava preso na ilha de Patmos por ter anunciado a mensagem de Deus que Jesus confirmou. No dia do Senhor, o Espírito tomou conta de mim e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta. A voz disse: escreva num livro tudo o que você irá ver e mande às 7 igrejas, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei para ver quem falava comigo e, ao me virar, vi 7 candeeiros de ouro. No meio dos candeeiros estava um ser que parecia o Filho do Homem. Ele estava vestido com um manto que ia até os pés e tinha uma cinta de ouro em volta do peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve e os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés brilhavam como bronze fino quando é fundido na fornalha e a sua voz era como o som de uma grande cachoeira. Ele tinha 7 estrelas na sua mão direita e da sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então, ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo para sempre e sempre. Eu tenho as chaves da morte do mundo dos mortos. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que estão acontecendo e as que ainda vão acontecer depois destas. O significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse 2. Mensagem à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva isto: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro diz o seguinte: eu conheço as suas obras, assim como o seu trabalho e a sua paciência, e sei que vocês não podem suportar pessoas más. Sei também que vocês colocaram à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e que descobriram que eles são mentirosos. Sei que vocês têm paciência e que sofreram muito por minha causa, sem desanimar. Porém tem uma coisa contra vocês: vocês já não têm mais aquele mesmo amor que tinham no princípio. Lembrem-se, pois, de onde vocês caíram. Mudem a sua forma de pensar e de viver e voltem a fazer as obras que faziam no princípio.
Se não fizerem isso, eu irei até vocês e tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Contudo, vocês têm isto a seu favor: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aquele que ouve, obedeça ao que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mensagem à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva isto: aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e voltou a viver, diz o seguinte: eu conheço o sofrimento e a pobreza de vocês, mas na realidade vocês são ricos. Sei daqueles que falam mal de vocês. Eles dizem ser judeus, mas não são. Ao contrário, eles são da sinagoga que pertence a Satanás. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eu lhes digo que Satanás vai colocar alguns de vocês na prisão para serem postos à prova e vocês sofrerão por 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que venham a morrer, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que ouve, obedeça ao que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, de maneira nenhuma sofrerá a segunda morte. Mensagem à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva isto: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes diz o seguinte: eu sei onde vocês moram, lá é o lugar onde está o trono de Satanás. E eu também sei que vocês conservam o meu nome e que não negaram que têm fé em mim nem mesmo na época de Antipas. Antipas é a minha fiel testemunha e foi morto na cidade de vocês, onde Satanás mora. Contudo, eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês têm aí aqueles que seguem o ensino de Balaão, o qual ensinou a Balaque a fazer com que o povo de Israel pecasse, comendo comida oferecida em sacrifício aos ídolos e praticando imoralidades sexuais. Vocês também têm aí aqueles que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, mudem a sua forma de pensar e de viver. Caso contrário, eu irei até vocês em breve e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Aquele que ouve, obedeça ao que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei do maná escondido e também uma pedrinha branca. Sobre esta pedrinha haverá um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Mensagem à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva isto: o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze fino, diz o seguinte: eu conheço o trabalho e o amor de vocês. Conheço também a fé, as obras e a paciência de vocês. Também sei que estão fazendo mais agora do que estavam fazendo no princípio. Porém, eu tenho isto contra vocês: vocês toleram aquela mulher, Jezabel, que diz ser profetisa. Com o seu ensino ela engana os meus servos e os leva a praticarem imoralidades sexuais e a comerem comida oferecida em sacrifício aos ídolos. Eu lhe dei tempo para mudar a sua forma de pensar e de viver, mas ela quer continuar com sua vida de imoralidades. Portanto, eu vou fazer que ela fique de cama com dores e aqueles que têm cometido adultério com ela sofram horrivelmente. Farei isto, caso eles não mudem a sua forma de pensar nem de viver a respeito das coisas perversas que fizeram junto com ela. Trarei peste sobre os filhos dela e os matarei, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos das pessoas. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tem feito. E agora, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem este ensino e que não conheceram os chamados e segredos profundos de Satanás, digo o seguinte: eu não colocarei nenhuma outra carga sobre vocês. Mas conservem o que vocês têm até eu voltar. Aquele que vencer e que continuar a fazer as coisas que eu ordenei até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, assim como eu também recebi de meu Pai. Ele as governará com vara de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Eu também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que ouve, obedeça ao que o Espírito diz às igrejas.